programa de hoje você vai saber mais sobre a ameaça de corte de verbas da educação. Vai conhecer um concurso nacional para jovens educadores. E vai entender como funciona uma educação inclusiva. Confira! A ameaça de corte de verbas da educação pelo governo do estado vem sendo combatida nas escolas, nas ruas e na Assembleia Legislativa. Na terça-feira, dia 17, a professora Bebel, presidenta da Comissão de Educação e Cultura da Alesp, foi enfática sobre esse ponto. A principal demanda dos professores, e dia 20 vai ter uma grande assembleia, é exatamente a que eu inclusive trouxe, foi aprovado o requerimento, para que eu trouxesse um estudioso para apresentar o que significa a redução ou flexibilização das verbas da educação. 9 bilhões a menos. Isto significa mais do que o Bolsonaro fez quando a gente fez aquele grande ato na Avenida Paulista, Então, a próxima pauta aqui que vai pegar nessa casa é esse no que diz respeito às verbas constitucionais, que vai reduzir da educação e flexibilizar para a saúde. Eu estou brigando com a saúde? Não. Estou defendendo que a saúde tenha o mínimo percentual constitucional para ser aplicado, e nós da educação temos que continuar com os 30%. Tanto que na sexta-feira o ato deve ser muito grande, que as universidades vão estar, os estudantes vão estar, pais estarão, professores estarão, e será um grande ato. Então, isso vai vir para dentro dessa casa. A professora Bebel também destacou outras demandas da categoria. Aquela posição que o secretário da Educação, teve de um compromisso comigo, foi assumido publicamente, de acabar com as atividades pedagógicas diversificadas no próprio local de trabalho e também com o desconto das faltas médicas. O que é isso? Significa que um professor que precisa ir para o médico, ele perdeu 2 aulas. Aí, se ele voltar, ele perde o dia inteiro. Então, é um incentivo a faltar mais, Então, isso é irracional e o secretário não cumpriu. Isso é uma pauta que tanto é daqui de dentro da Comissão de Educação, como também é uma pauta que nós vamos debater lá na rua, como aqui dentro da Assembleia, que vai ter que vir um projeto de lei para alterar, essas 2 pautas que está sendo aí um inferno na vida dos professores. No próximo programa você verá uma reportagem completa sobre o Grito pela Educação Pública, realizado no dia 20 de outubro na Praça da República. Pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas aponta que o professor continua sendo o profissional com nível superior que menos ganha no Brasil. A pesquisa analisou dados do IBGE coletados em todo o país no segundo trimestre de 2023 e focou em profissionais que trabalham na iniciativa privada. Nas escolas públicas, a situação não é melhor. O Estado de São Paulo não paga sequer o piso salarial profissional nacional da categoria determinado por lei. A APEUESP luta para corrigir essa situação. A CNTE abriu um concurso para jovens educadores que desenvolvem projetos nas escolas ou na comunidade. Nós conversamos com um dos coordenadores do projeto. O objetivo é aproximar a juventude trabalhadora, os docentes trabalhadores, os educadores, dos sindicatos base da CNTE, dos seus próprios sindicatos e da confederação a que eles são filiados. Você, professor, professora, educador, funcionário de escola, que não é filiado ao seu sindicato, essa é uma ótima oportunidade para você se apropriar do sindicato a partir de agora. Mesmo não sendo filiado, você pode inscrever o seu projeto, que ele não será vetado. Podem ser projetos que pertençam à própria grade curricular. Então, agora aqui no estado de São Paulo, um exemplo seriam as eletivas, que são projetos, são aulas-projetos que pertencem à grade curricular. Então, um professor que desenvolveu uma eletiva agora no ano de 2023 pode inscrever o seu projeto nesse concurso. Podem ser projetos desenvolvidos em escola de modo extracurricular, Então, um projeto que um professor talvez desenvolva fora do seu horário ou fora da grade curricular convencional, isso também pode ser inscrito. E projetos pedagógicos que não sejam executados dentro do espaço escolar.
Então, por exemplo, um cursinho popular dentro de uma associação de moradores, né? Uma oficina de leitura periódica num movimento de moradia. Então, isso também pode ser inscrito. Nosso único critério é que o projeto em si respeite os direitos humanos, né? É até também bom explicar que o tema do projeto não é direitos humanos, mas, né, no exercício da nossa função, a gente sabe que a gente tem que respeitar os direitos humanos e no bom projeto pedagógico também tem que respeitar os direitos humanos. Então a gente colocou isso como o nosso único critério. A inscrição do seu projeto pode ser feita no site da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. A APUESP convida você a acompanhar todas as suas atividades através das redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube e WhatsApp, além do seu portal na internet. Sua participação é muito importante para nós. Para que tenhamos uma educação justa, é necessário fomentar a diversidade e o respeito às pessoas com deficiência. Nós conversamos com as autoras do livreto Como Educar Crianças Anticapacitistas, um material gratuito que traz a reflexão para as salas de aula. O livro, a gente chama de livreto, né, pelo tamanho, enfim, pela linguagem. Ele foi uma proposta da UDESC, né, que é uma universidade pública de Santa Catarina, por meio da professora Geisa Bock, que é uma pesquisadora no campo da educação inclusiva. Daí ela fez esse convite para a gente, para que a gente fizesse uma proposta de um livro, um livreto, uma escrita que falasse sobre educação anticapacitista fora da escola, né? Falasse, em princípio, era que fosse algo que qualquer pessoa interessada nesse tema pudesse acessar. O capacitismo, a gente tem trabalhado o capacitismo no sentido de ser estrutural e estruturante da nossa sociedade, assim como outras opressões são vivenciadas por outros grupos de pessoas. Então, o racismo, a LGBTQIA+, fobia, o classismo, o sexismo. E aí, em relação às pessoas com deficiência, existe a opressão denominada capacitismo. O capacitismo, ele está posto como um pilar. Essas outras opressões que eu citei, elas vão servir de pilares que sustentam uma sociedade que dá privilégios para algumas pessoas em detrimento da exclusão de outras. Então, como é importante a gente pensar na escola como um ambiente profícuo, digamos assim, para as discussões do anticapacitismo, para fissurar essa estrutura, né? Os preconceitos são aprendidos. A gente não nasce assim, né? A gente não nasce discriminando. Então, a nossa proposta é justamente essa. Primeiro, ter o que Paulo Freire chama de assunção da consciência de que essas crianças que eventualmente reproduzem preconceito, sejam elas de 5, de 10, de 15 anos, elas aprenderam isso. Como é que a gente trabalha isso no currículo? Como é que a gente faz a convivência na escola parte do currículo? A nossa proposição no livreto é toda a partir do que a gente chama de modelo social da deficiência, que significa que a gente contrapõe a uma concepção historicamente construída e que faz parte do nosso imaginário, faz parte da maneira como a gente compreende a deficiência mesmo hoje, que é a de que a deficiência seria um problema individual, uma característica, um comportamento, um problema, um impedimento, um desvio, uma falha que precisa ser corrigido, sanado, curado. A deficiência acontece na relação entre esse corpo, que tem determinadas características, e esse mundo que não acolhe, que não abraça a diversidade e a diferença humana. Pensar a escola inclusiva é pensar a escola para todo mundo. Não é pensar a escola inclusiva, não é pensar a escola para os estudantes com deficiência. Pensar a escola inclusiva é repensar os paradigmas da educação como um todo. É uma virada de chave. O Educação na TV de hoje fica por aqui. No portal e também nas redes sociais da APUESP, acompanhe a luta por uma educação pública de qualidade para todos. Até a próxima semana.